Olá, meus queridos e minhas queridas, como estão todos vocês? Para mim é uma alegria estar aqui novamente. Nós estamos abrindo nesse momento um novo episódio do Cardcast, o seu podcast espírita. Eu sou Débora Santos e hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida convidada Marina Elaine. Marina, seja bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre que possível estarei aqui com vocês. Ai, que bom. E antes de nós, então, iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu convido a todos vocês que estão em casa, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao Pai neste momento numa prece. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos num só pensamento neste momento de troca de ideias. Que nós possamos, junto com a espiritualidade aqui presente, tornar este bate-papo tranquilo, sereno, trazendo as informações necessárias para o nosso crescimento. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de servir e que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, hoje, então, nós estamos trazendo aqui um tema muito legal, que nós vamos falar sobre a função da casa espírita, né, como agente social, né, o que a casa espírita pode trazer para a gente de bom aqui na nossa sociedade, no convívio em sociedade. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, Marina, fala para a gente um pouquinho como que foi para você, como que você conheceu o espiritismo, você vem de família espírita ou não, você teve contato, como que foi esse seu encontro? Então, vamos lá, não vim de berço espírita, né, como se utiliza essa linguagem. Na verdade, a base toda da minha família foi o catolicismo, só que a minha avó, ela era muito assim... Na verdade, ela falava de vários assuntos. E a imortalidade da alma, a questão da reencarnação sempre foi falada na minha casa. Ainda que nós não frequentássemos uma casa espírita na ocasião, mas nem os estudos que a gente tem a oportunidade, né, de seguir hoje, para mim a avó isso sempre foi muito claro, dentro da sabedoria que os antigos, né, o pessoal mais antigo tinha. E aí a gente cresceu com isso, né? Eu fui criada pela minha avó, junto com a minha mãe não casou, a gente morava com a minha avó, então toda essa base de religião, do próprio espiritismo e principalmente da imortalidade da alma, a questão da lei de causa e efeito, ação e reação, isso sempre para mim foi muito claro. A minha avó sempre trouxe esses ensinamentos, mas ainda tenho, né, as imagens dos santos, sou devota da Nossa Senhora Aparecida, de Santo Expedito, São Judas, e eram, na verdade, as imagens dos santos que eram da minha avó, eu ainda guardo, né, eu tenho um espaço na minha casa e guardo, né, essas imagens com todo o respeito. Então, até porque para mim, Débora, o espiritismo não é tão visto como uma religião. Ele é realmente eu particularmente, como uma ciência, como uma questão mesmo além, que traz as explicações que muitas vezes a gente não encontra em outros lugares. Então, não vim do berço espírita, mas essa questão da imortalidade da alma e da reencarnação, para mim sempre foi muito, desde criança eu sempre soube, né, dessa existência através da minha avó. Ai, que gostoso, né, vó? Vó é tudo de bom, né, também? Sim. Imagina. Ai, só de você falar da sua avó, já lembro da minha também. Ai, tão gostoso, né? Mas, enfim. E assim, uma coisa Isso foi da minha base, né? De criança. E aí, como eu virei trabalhadora espírita, isso, né? porque tem isso também, né? Às vezes a gente vai pro espiritismo, mas não necessariamente a gente se torna um trabalhador. Mas você tá aí, firme e forte, militando, né? Tá trabalhando no SES, né? Que isso, eu sou tarefeira na Casa Espírita Sociedade de Educação e Cultura Espírita Gabriel Delane. Exato. Aliás, o Gabriel Delane, quero já dar meus agradecimentos, porque está trazendo bastante gente aqui para cooperar com a gente. Não, com certeza. E aí, como que foi, né, a minha ida para lá? Na verdade, eu era da pastoral de leitura da Igreja Católica, fazia as leituras, né, que a Igreja Católica tem toda um formalismo, né, para seguir. Mas
Conheci o Gabriel Delany, que era próximo da minha casa, através de uma amiga, e me dei muito bem, assim, me senti muito bem quando fui para assistir a palestra e tomar o passe. E continuei frequentando a Igreja Católica. Mas depois eu vi que tinha o curso lá, no Gabriel Delany, o curso básico de Espiritismo, que na verdade são 5 anos. Aí eu comecei a fazer esse curso. Na época eu tinha uma outra função, que inclusive era uma função pública, que me desgastava muito. Então eu ia na igreja, eu praticava yoga, eu ia no Gabriel Delany, tomava passe, fazia meditação. Mas assim, eu chegava para trabalhar, eu passava mal. E aí a gente busca sempre os primeiros médicos, claro. Sim. Então eu fui no cardiologista, fui na parte de clínico geral, fiz exames. E Marina, você não tem nada, né? Você não tem nenhum problema de saúde. E eu falava, alguma coisa, né, tá errada. Porque eu chego, né, não tô legal. Fazia terapia já com a psicóloga. E aí eu vi esse curso e comecei a fazer. E durante o curso, eu comecei a ver que alguns sintomas que eu tinha, na verdade, era uma mediunidade desequilibrada. Então, eu parei de ir no pronto-socorro, né? Deixei de ter ansiedade, pânico e outras coisas. E comecei a controlar. Então, terminei o curso, aí veio a pandemia, a gente ficou um tempo afastado, depois o curso voltou online. Tanto que permanece até hoje essa modalidade que bastante gente consegue até fazer. Sim. E terminei agora, tenho quase 2 anos, né? Os 5 anos que, na verdade, o nosso virou 6. E até por conta da pandemia, a casa precisava formar novos trabalhadores. Sim. Então, eles fizeram um intensivão de cursos, né? A gente brinca, teve um ano que foi 2022... todos os cursos possíveis, os tarefeiros, né, os mais antigos, começaram a oferecer para quem quisesse, obviamente. E foi a oportunidade que não só eu, como outros, né, colegas, também fizemos esses cursos e nos tornamos aptos aí a trabalhar. Então, a gente brinca, né? Desde encher o copo d'água, né, o copinho de água, até fazer palestra no atendimento fraterno para dar o passe. O trabalhador espírita, você não escolhe o trabalho. Na verdade, é a tarefa que te escolhe. É bem isso. Né? Bem isso. E você tem que estar capacitado. E lembrando que a gente é só, né, um instrumento. Na verdade, a gente não é nada, né? Quem faz tudo é a espiritualidade. A gente realmente é só o canal. Então, como trabalhadora, você faz pouco tempo, então, que você está... Quantos anos que 2022. Você tem de doutrina? Quantos anos de doutrina, de doutrina desde 2017. Quando eu comecei o curso. 9 anos, né? Eu sou ruim de conta de cabeça. Pessoal que é bom aí, faça as contas. Que o curso é 5 anos. Daí durou um pouco mais, né? Por conta da pandemia. E assim, né? Livros, palestras, aula. Agora você faz palestra, dá aula? O que você faz tanto assim? Faço tudo lá. Eu brinco, a gente é o Severino, né? Hoje eu sou... No atual momento, estou na coordenação do atendimento fraterno. Sim. Mas faço palestra, dou aula também no curso, aplico passe, encho copinho d'água, que nem eu falei. Eita, menina, tu é multifaceta. Multifaceta, com certeza. Que coisa! Ai, benza a Deus! Sim. Que e é muito prazeroso, Débora. Mas é uma delícia trabalhar. Gente, se vocês estão só frequentando... Tô na assistência também. Agora comecei a ajudar a assistência social. A gente vai lá fazer o cadastro, conferir a ficha do CRAS para entrega de cesta básica. Também tô nisso, ajudando. Ai, menina, benza a Deus! Que me dera ter esse ânimo que você tem aí. Aliás, pessoal que só tá frequentando a Casa Espírita, vai atrás de um trabalhinho. Vocês não sabem. É gostoso. É gostoso, é gratificante. Faz falta quando a gente não... Nossa, pra mim, pelo menos, faz falta. Quando não posso ir, às vezes, uma sexta-feira, ou não pode comparecer em alguma coisa. É ruim. Não parece que tem alguma coisa errada, né? É uma coisa, a gente acostuma de uma certa forma, que é complicado. E aí a gente vê o bem que a Casa Espírita faz, né? Sim. E aí parei de ir pro pronto-socorro, ficou tudo certo. E hoje eu consigo identificar o que é sintoma físico e o que não é físico. Ai, que bom, que maravilha. Então, entrando no nosso assunto propriamente dito, Marina... Então, assim, como que a Casa Espírita ela pode, então, transformar, né, a sociedade, assim, a comunidade, né,
a nossa casinha está ali, como que ela vai, então, fazer para dar uma melhorada no ambiente ali onde ela está, naquele bairro, naquele núcleo ali? Como que ele faz? Na verdade, a casa espírita, a gente tem que avaliar, acho que, sobre os dois aspectos. Tanto com relação à nossa sociedade, dos encarnados, como também a parte espiritual. Porque eles funcionam, né, todas as casas, como um verdadeiro pronto-socorro também. Então, falando, né, usando de exemplo, principalmente, quando a gente fala de estudos, né, primeira coisa, reforma íntima, a gente pensa que, mas por que eu vou estudar, né? Todo mundo quer logo terminar o colégio, eu vejo pelos meus adolescentes lá em casa, e não quer mais saber, nossa, mas vou continuar estudando. Essa palavra, às vezes, assusta, né, quem quer, vamos supor, começar a participar da doutrina. Mas, na verdade, o estudo, gente, não é para você fazer uma prova, não é para você passar de ano. O estudo é para você passar de vida. Eu classifico dessa forma. Porque ninguém vai te avaliar se você tem aquele conhecimento ou não. O que vai te avaliar é o seu dia a dia. Então, a contribuição da casa, quando a gente fala de uma casa espírita que começa com os estudos, principalmente, que foca isso, a contribuição no sentido de mudar uma pessoa, de um ser humano, conseguir aquela reforma moral, que é a reforma íntima que o Espiritismo tanto prega, ele, ao redor, já vai disseminar coisas boas. Ele já vai parar, eventualmente, de praticar alguns atos. E isso é um trabalho de formiguinha. É como se fosse... mal dizendo, vai contaminar de coisas boas aquilo ao redor. Então, a contribuição é nesse sentido. Quando a gente fala do estudo, que nem eu falei, o curso lá são 5 anos. Nossa, mas é uma faculdade. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. O pessoal reclama bastante imagina, mesmo. Eu vou estudar 5 anos. Mas, gente, passa tão rápido. E a avaliação não são nós, né, o coordenador do curso que vai te avaliar. É a vida que vai te avaliar. Mesmo porque o estudo da doutrina é diferente do estudo da escola. Sim. Que a gente é obrigado a fazer e você não entende por que eu vou usar, para que eu vou usar isso. Agora, a doutrina, quando você vai atrás do conhecimento, é para a gente conseguir passar pela vida melhor. Entender exatamente. O que acontece com a gente durante a vida. Alguém, né, ainda que não tenha tanto conhecimento, que nem eu falo, eu sou café com leite, ainda a gente tá engatinhando ainda, tem muita coisa para estudar e para aprender. Mas, Débora, a partir do momento que a gente admite, porque se você ainda que seja simpatizante da doutrina espírita, você admite que existe uma vida após a morte. Sim. Então, você acredita na reencarnação. E por que eu não posso, então, nesta vida que eu tô aqui, acumular o que eu puder de conhecimento para outra vida? É isso. É isso que as pessoas não entendem, não né? Entendem. Que você pode levar para depois. Exatamente. Não Elas importa ficam que hora que presas você começa. Na questão temporal. E a gente sabe que o tempo na espiritualidade não é o mesmo tempo daqui. 70, 80, 90 anos de encarnação, de existência aqui, para eles não é nada, gente. Mas por que eu vou fazer o curso? Já tô com certa idade. Viu? Você acha que você tá com uma idade? Pode ter uma idade física, matéria. É o corpo. Mas e o conhecimento que nunca ninguém vai tirar de você? Exatamente. Que você vai levar para outra existência. Então, se as pessoas começarem a ter essa consciência, e que inclusive está escrito em vários locais, da consciência da imortalidade da alma. Esse é o principal, né, ponto da reforma íntima. Porque quando você pensa, eu fiz algo errado, mas ninguém descobriu. Você acha que pode ser que ninguém tenha descoberto aqui. Só que, aos olhos da espiritualidade, isso teve conhecimento. Talvez você não pague por esse erro, né, nesta existência. Mas, numa vida futura, você tenha que repará-lo. Reparar aquele erro, né? Reparar aquele erro. E aí que muda tudo. Quando a gente tem essa consciência de que a gente não está aqui, não é só aqui. Vai ter, né, como já existiu para trás, e vai ter o para frente ainda. E tendo conhecimento fica mais fácil.
Com certeza. Muito mais fácil. E outra, se você puder adiantar, já ter o conhecimento aqui, porque você vai levar, que é a única coisa que a gente leva. Sim, ninguém tira da gente. O caixão não tem gaveta, gente. A gente não vai levar nada de material. Mas todo aprendizado vai. Sim. Então, mas na próxima encarnação vai ter o esquecimento passado. Não vai, não é assim. Não é bem assim, porque não é um esquecimento total, é um véu de esquecimento. Então, você tem acesso. O véu do esquecimento que eles falam tanto são dos fatos, não da tua essência. Porque o que você aprendeu tá na tua consciência e ela não morre. Ela não é esquecida. Exatamente. Por isso que tem muitas pessoas que a gente conversa que elas têm contato com a doutrina e elas falam assim, nossa, mas parece que eu já sabia de tudo isso. O que é isso, gente? Vamos parar para pensar um pouco. O que é isso? Será que já não sabia mesmo? Só tá... Do nada veio. Então, vai saber se não estudou no passado e agora está lá acumulado ali, né? Teve um palestrante que eu escuto muito e ele me disse que uma vez ele foi num lugar aqui encarnado, né? E veio uma criança que ele não conhecia e puxando a mãe dela e levou até ele e falou assim, mãe, é ele, né? E a mãe dela, né, sem entender, a mãe não o conhecia. Daí ela falou assim, mas é ele o quê? É ele que eu assisti as palestras. Meu Deus! Nossa, diz que ele ouviu aquilo, ele não sabia nem o que explicar, o que falar. E para essa mãe, ela não entendeu o que estava acontecendo, né? Mas para ele fez todo sentido. Sim, né? Imagina. Então, a criança trazer no subconsciente uma palestra que assistiu. Que assistiu. A responsabilidade nossa, né? Muito grande. Então, muito vai saber, grande, né? Ai, mas que bênção, né, Marina? Mas é assim, então, na prática, assim, quais as ações práticas mais comuns que a gente pode ter numa casa espírita para partindo disso, né, da questão da individualidade, do estudo, da transformação do homem em si, e também funcionando como pronto-socorro espiritual, que a gente sabe disso, no seio da comunidade, naquele território, é o acolhimento. É o acolhimento, tanto da parte espiritual como da parte material. A gente sabe daquela famosa frase, fora da caridade não há salvação, mas não podemos nos limitar à caridade material. Pelo contrário, né? A caridade material a gente sabe que é a mais fácil, mas principalmente a caridade de acolher. E a casa espírita, ela faz isso. Ela não tem distinção de nada. Qualquer pessoa de qualquer outra religião pode frequentar. Vai chegar lá, vai ser bem recebido, vai ser acolhido, vai ser ouvido, que o ouvir é diferente de escutar, né? São coisas bem diferentes. E aí a pessoa, né, tem toda a parte do assistencialismo. Não são todas as casas que fazem, mas a grande maioria faz a parte assistencial, seja com doação de alimentos, doação de roupas, parte de brechó. A questão também tem a evangelização das crianças, que já para ensinar, né, desde pequeno, que no Delane, eu acho... eles não usam a expressão evangelização de crianças, eles usam a expressão evangelização de espíritos. Porque são espíritos. São espíritos. Naquele momento estão num corpo, né, de criança, mas a gente sabe que o espírito não tem idade. E às vezes até aquele espírito é muito mais antigo que o nosso. Exatamente. Né? Tem muito mais sabedoria que nós. E então é todo esse conjunto, Débora, todo esse conjunto, mas principalmente ela tem que funcionar mesmo como um abrigo, digamos assim, de saber aonde eu preciso me socorrer por algum motivo né, e estar lá na casa espírita e buscar esse auxílio e saber que alguma resposta, alguma ajuda ela vai ter que ter. Então, a gente conseguir, a casa conseguir passar para a comunidade que ela faz parte, exato, que ela está ali para auxiliar. Se porventura elas pensarem, meu Deus, para onde eu corro, elas lembrarem daquele local. Exatamente. E poder saber que ali eles vão encontrar. Pode contar, né? Pode contar com aquilo, nem que seja para um simples desabafo. Seja um desabafo, seja uma informação que às vezes a casa não faça aquele serviço, mas que oriente. Eu acho que muitas pessoas carecem de informações e até de buscar pelos seus direitos, que não sabe. Então, a casa espírita, ela tem que servir para tudo isso também, né? Ter esse olhar.
que vai além. Não é só o estudo, não é só a palestra, não é só o passe. É realmente estar pronta para acolher aquela necessidade daquele assistido naquele momento, o que ele está buscando. Certo. E aí também entra no caso a preparação do trabalhador para receber, para fazer esse trabalho, né, Marina? Sim. Porque às vezes a gente acha que é só ir lá e já começa, né, a trabalhar. O pessoal tem disso, né? Não quer se preparar, não quer estudar, não quer se formar, porque precisa ter precisa. Saber pelo menos orientar essas pessoas numa primeira conversa. Sim. Né? Mesmo que seja para você levar para aquela indicar depois, mas ela tem que saber aonde indicar, né? Exatamente. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo falando justamente disso. A casa espírita, ela tem que, como a gente, né, você trouxe agora, a questão do acolhimento, a questão da caridade, mas ela tem que ter um trabalhador, né, um voluntário preparado. Porque para qualquer outra informação ou para qualquer outro tipo de assunto, existem os outros órgãos para isso. E aí, quando a gente fala de, mas por que eu tenho que estudar para virar um trabalhador? Precisa, gente. Né? Por mais boa vontade que você tenha e disponibilidade, um mínimo de conhecimento da doutrina a gente tem que ter. Porque no atendimento fraterno mesmo, as pessoas chegam ali fragilizadas, assim, despedaçadas. Se a gente não tiver um pouco de preparo e, claro, sempre contando com a ajuda da espiritualidade, a gente sente e chora junto com a pessoa. E não pode. Exato, porque ela tá buscando uma tábua ali, né? Exatamente. Tá buscando o norte. Então, você tem que ter esse preparo realmente e pedir a sustentação da espiritualidade, e a base é a doutrina. E a hora que você começa a conversar, que primeiro, né, a pessoa vem, desabafa, fala tudo aquilo que está afligindo. E aí você começa a falar um pouco da doutrina, começa a dizer, né, por que está acontecendo, não dizer o que está acontecendo aquilo, mas pedir para que ela aumente a fé, né, para que venha assistir às palestras, falar do curso, falar da misericórdia de Deus, que Deus não desampara ninguém, Deus não castiga ninguém. Então, a partir do momento que você começa a mostrar para essa pessoa fragilizada tudo aquilo, né, dentro da misericórdia, dentro do que a espiritualidade mesmo acolhe, ela vai acalmando, você vai vendo, né, a mudança no semblante, na feição, e depois encaminhar para os passes especializados, que aí é 100% a espiritualidade. A gente realmente é um instrumentozinho só de passagem ali, e acalma, né? A gente vê a pessoa entrar de um jeito e sair do outro. A transformação, assim, é muito bom. E aí, se você não tem um certo preparo, se aquilo te traz uma ansiedade, se aquilo te fragiliza ou te faz lembrar de algum assunto que coincide com você, vem uma pessoa em luto, e aí você não resolveu suas questões por algum motivo de algum ente, né, que partiu com o seu luto, e você também está fragilizado, não fica bom. É a mesma coisa, você vai no médico com algum problema, o médico está pior que você, né? A gente não pode. Então, o trabalhador da casa espírita, o compromisso moral é muito grande. O trabalhador tem que buscar um conhecimento constante. Conhecimento constante. Reciclando sempre. Sim, não tem como, não tem como. E na questão que você falou, né, desse exemplo que você está dando, né, da pessoa que, por exemplo, vai buscar para tentar apaziguar um luto. Sim. A gente sabe que é muito difícil essa questão da perda, né? Então, a pessoa ela vem esperando que a gente tire a dor dela. E não é assim que funciona, né? O que vai fazer com que essa pessoa possa amenizar a dor dela é o conhecimento. Então, assim como é importante o conhecimento para o trabalhador, é importante a gente passar o conhecimento também e mesmo respeitando, claro, o limite da pessoa que está buscando o auxílio, mas é importante que a gente incentive a essa pessoa que vem em busca de ajuda a ir em busca da resposta para suas perguntas
Porque a gente não tem uma varinha de condão, né? Sim, se pudesse, né? A gente não tem assim que a gente pode pirlipipim, né? Vai lá e tirar a dor da pessoa. A maneira da gente poder resolver a dor dela é dar o conhecimento. Sim. E como que a gente... É válido pegar essa pessoa e sentar com ela mesmo com jeitinho, ir lá falar para ela em busca desse conhecimento também? Sim, o pouco tempo que a gente tem ali para as entrevistas, né, para esse acolhimento, o alívio maior é o ela falar. E a gente tá ali para ouvir sem julgamento. Né? Isso acima de tudo. E é o que você falou, é o compartilhar o que a gente tem de conhecimento e dizer que ela pode... Ela não, a gente não vai tirar essa dor dela, ela vai ter que passar por esse luto. Mas, acima de tudo, ela buscar, seja em palestras, seja em vídeos, que hoje em dia a gente consegue, vídeos no YouTube, até, né, os programas aqui, como vocês fazem, seja através de filme, através de livros, para que se tenha um pouquinho do entendimento de que aquele ente querido que está fazendo falta, e a gente sabe como faz falta, ele não morreu, ele só mudou de plano. Só que isso, Débora, a pessoa tem que acreditar para ela trazer paz para ela. E o que a gente orienta, que não lembre da pessoa e não fique chamando pela pessoa, porque isso muitas vezes atrapalha esse irmão também que está no plano espiritual, que da mesma forma que a gente sente saudade, ele também vai sentir saudade, ele também vai sentir falta. E então, a primeira coisa é a pessoa ter esse entendimento, mas a gente não pode deixar pegar orientar que ela pegue o luto e varra para baixo do tapete. Isso não pode. Tem que saber lidar com aquela dor, né? Aprender a lidar com aquela dor. E também, você chamou um ponto legal aí. Às vezes a pessoa nem sabe que está prejudicando, né? Sim. E olha como que o conhecimento auxilia. A pessoa conseguir despertar, ela entender a dor, saber lidar com essa dor e ter o conhecimento necessário para não infringir a dor também. Exatamente. Ter é difícil você dosar isso, mas, acima de tudo, se ela está numa casa espírita, é porque ela também entende, ela acredita que existe uma vida após a morte. E se aquele ente querido, naquele momento, não está mais aqui, neste plano, está no outro plano. Então, que por mais que a saudade a gente sabe que é grande, mas que ela pense em coisas boas, que ela pense, né, nos momentos alegres e mande boas vibrações. Porque também o que o estudo traz, né, espiritualidade e tudo mais, é que a gente só está separados, nós estamos separados um do outro pelo pensamento. E a gente tem prova disso no dia a dia. Quantas vezes, né, alguém... eu pensei no meu amigo hoje. Um amigo que você não vê faz tempo. No dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, esse amigo te liga ou te manda uma mensagem. A gente tá nesse intercâmbio o tempo todo, né? Tá, o tempo todo, só que a gente não percebe. Exatamente. E tá tudo bem. A gente vive a gente tá no automático com os nossos compromissos, afazeres do dia a dia, que tem que serem feitos também. A gente também não pode, porque agora eu vou estudar espiritualidade, vou ficar na preguiça, sentado, esperando que tudo caia do céu. Não é assim. Pelo contrário, mais ainda que a gente tem que, né, trabalhar, correr atrás e tudo mais. Então, o fato da gente, muitas vezes, né, digamos assim, se perder nos nossos afazeres, e todo mundo tem essa rotina, não significa que a gente tem que se descuidar. E, principalmente, do pensamento. Então, quando a gente também tem essa consciência de que a gente está separado um do outro pelo pensamento, né, e a liberdade é um tema, esses dias foi uma aula que a gente falou sobre até onde a gente tem a liberdade, né? Será que a nossa liberdade é absoluta? A gente não pode esquecer, gente, do livre-arbítrio. Sim. Esse trem aí é difícil. Esse trem eu já pedi, já falei que eu não sei lidar com o meu livre-arbítrio. Eu pedi para cancelarem o meu livre-arbítrio, mas até agora o meu pedido foi indeferido. Que bom. Ele foi indeferido.
partindo desse ponto que você está falando, desse pensamento, né, dessa nossa conexão com o outro lado, parte material, com a parte espiritual, vamos falar um pouquinho do mediúnico, né? Como que o trabalho mediúnico que é realizado na casa espírita, ele pode, assim, construir um mundo mais fraterno, um mundo melhor? Como será que o trabalho mediúnico pode ajudar? Nossa, o trabalho mediúnico em toda a casa espírita, ele é fantástico. E aí a gente sabe, como eu comecei falando no começo, que a importância da casa espírita, tanto na parte dos encarnados, como na parte dos desencarnados. E é justamente essa assistência que é feita com os irmãozinhos desencarnados na parte mediúnica. Porque, geralmente, não são todas as casas, vou falar pela casa Gabriel Delane, da qual participo, que sou tarefeira. Nós fazemos todos os atendimentos primeiros com os encarnados, às vezes o atendimento fraterno, o atendimento das crianças, a questão do passe. E aí tem a segunda parte, que a gente chama de mediúnica, e que não tem a participação das pessoas que frequentam a casa, né, dos assistidos. Do público, dos assistidos, isso. E aí, como que é essa segunda parte? São os irmãozinhos. Muitas vezes a espiritualidade leva tempo para poder levar essas pessoas para lá. E eles chegam ali, Débora, muitas vezes, vários relatos de pessoas que nem sabiam que desencarnaram, de pessoas com um sentimento de vingança, e que tá ali junto com aquele desafeto que está encarnado hoje, com o assistido, trazendo transtorno tanto para essa pessoa como para ele também. Porque ele, como se ele parasse dentro da evolução espiritual por esse sentimento. E quando o médium chega e fala, olha, a situação hoje é essa, muitos não sabem que ano, que época se estão, utilizam expressões lá de trás, antigas, expressões verbais. E aí, a hora que ele a gente fala esclarecido, não que ele seja, não desmerecendo esse irmão, mas que é passada a informação para ele, olha, você está nessa situação hoje, houve, um desencarne, você já morreu, essa pessoa hoje tem um outro nome, um outro corpo, e isso não está te fazendo bem. E ele consegue entender e perdoar. É maravilhoso. É uma bênção. Então, quer dizer que o atendimento fraterno, ele não vai ajudar só a pessoa encarnada que foi busca. Não. Ele vai ajudar também os nossos irmãozinhos que estão também desencarnados. Desencarnados, também, né? Isso. Desde a parte de quando a pessoa vai para esse passe mais especializado, mas também quando a pessoa passa toma o passe de desobsessão, e aí tem realmente eles falam diálogo, que é com o irmão desencarnado, para que ele tenha um entendimento e, acima de tudo, ele se desvincule daquele espírito que está encarnado hoje em dia. E você está falando, no caso, então, esses espíritos que manifestam, mas eles são, assim, tem algum tipo de vínculo com o atendido do atendimento fraterno. Exatamente. A espiritualidade pode atender espíritos que não estejam ligados com as pessoas do atendimento fraterno, ali ao redor, na comunidade, por exemplo, sei lá, tá andando pela rua e a espiritualidade é capaz de auxiliar esses espíritos que estão vagando pela rua? E é como a gente falou antes, o livre-arbítrio sempre vai ser respeitado. Nem todos que ali estão, ou pelo menos a maioria que está ali, foi, de alguma forma, em algum momento, ele deu uma brecha para a espiritualidade poder levar. Porque tem alguns casos que a pessoa chega acorrentada, o espírito, ele não quer de jeito nenhum conversar com ninguém. O sentimento de vingança, de raiva, de ódio, que gente atravessa encarnações. E ele, com aquela falta de perdão, o encarnado já encarnou e desencarnou diversas vezes, e ele tá lá ainda, é como se tivesse realmente parado no tempo.
E a hora que ele tem esse esclarecimento, que ele entende tudo o que aconteceu, que ele vê que hoje a pessoa é uma outra pessoa que não guarda relação e tudo mais, e que ele perdoa, desvincula, e ele é orientado, ele é acolhido pelo plano espiritual para que ele possa dar sequência na evolução dele. É só ele dar uma abertura, então... É só dar uma abertura. Ele vai estar ali, alguém para auxiliar. Então, não é necessariamente, nem todos E também tem a questão que o Delany trabalha com nomes que são dados, dependendo dos casos, da família e tudo mais. E aí é só passado o nome. E aí só com o nome escrito no papel, com o endereço, que precisa ter endereço, a espiritualidade já consegue conectar e trazer, eventualmente, aquele irmão, né? Que, por algum motivo, a gente nunca julga no sentido, assim, de que, é um espírito ruim, é um espírito do mal. Não. Por algum motivo, no entendimento dele, ele está prejudicando. Nesse momento, ele estaria prejudicando alguém. Mas ele não se sente o prejudicador, ele se sente prejudicado, na verdade, né? Ele se sente prejudicado, exatamente. Ele se sente a vítima. A gente esquece de ver esse ponto também, né? Mas muitas vezes ele pode até ser mesmo a vítima. Às vezes ele tá tentando uma vingança de um espírito hoje encarnado que é, né, digamos assim, uma pessoa boa, só que numa outra encarnação ele pode ter matado esse irmão. Então, né? A gente não tem como saber. E aí não era tão bom assim, né? É que tá, a gente só vai julgando, achando que é sempre o obsessor que é o ruim. Às vezes nem sempre é o obsessor que é o ruim da coisa. E é isso que o espiritismo, essa liberdade, essa responsabilidade que o espiritismo traz, que é fascinante. Porque ele traz tudo para você, é teu ato. Então, assim, você fez porque você quis, você exerceu o teu livre-arbítrio. Não é o diabo, não é o inimigo, não, é você. Exatamente. Ai, que maravilha. E assim, como que essa questão dessa diversidade de personalidades que a gente tem, né, no mundo, homens, mulheres, crianças, pessoas com um grau de instrução grande, grau de instrução pequenas, a gente tem uma diversidade muito grande e até também essa questão de trazendo para a matéria a diversidade de etnias, diversidade de gênero. Como que o espiritismo pode fazer com que isso possa ser harmonizado? Como que é isso, né? Como que a gente pode resolver essa diversidade dentro da casa, né? É muito simples. É o que Jesus falou há 2000 anos atrás. O amor. Não tem outra coisa que não seja o amor. Com amor você não julga, com amor você não é intolerante, com amor você não... como que pode dizer? Você não vai... além da questão do julgamento acima de tudo, mas você não vai ver nenhuma diferença. Acho que isso é o principal. Por mais que existam as diferenças, e a gente sabe. Seja de conhecimento, né, de raças, de etnia, de religiões, muitas vezes. Aliás, o espírito não tem cor, não tem gênero, não tem... E por isso que entre as crianças isso é muito simples. E se você analisar, isso é uma transformação da sociedade, ainda bem. E eu vejo como, de fato, uma evolução, que os espíritos que estão encarnando agora, eles são muito mais fraternos, muito mais, assim, eles não veem cor, eles não veem nada de diferença. A questão até mesmo com os animais, eles não são todos, mas a grande maioria não ingere carne vermelha, não que isso, né, seja uma coisa, cada um dentro do seu momento, do seu tempo, e tá tudo bem, mas essa geração, ela tá vindo diferente. E justamente uma consequência, né, dessa evolução, que é para onde a gente está caminhando, que se falou lá atrás, que é a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, o espiritismo, além do acolhimento, além de não ver nada disso, realmente a linguagem é o amor. É a caridade no mais profundo. É a caridade no mais profundo. Porque não faz sentido também, né, Marina? Que se todo mundo... Que diferença faz? Sim. Se é homem, mulher, se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, se é cor-de-rosa. Mas assim, o que
o Espiritismo ele nos lembra olha, tudo, eu posso fazer tudo o que eu quero? Posso. Mas tudo me convém fazer? Não. E se eu fizer uma coisa errada, se eu praticar um crime, quem vai responder por isso? É você. E cada um responde por si. Então são seus é. atos e consequências. E quem sou eu para te julgar? Não, né? Eu tenho que aceitar o teu momento, você aceitar o meu momento. Exatamente. E é difícil, vamos combinar que é difícil. Por mais que a gente fale, na teoria é muito bom, só que para a convivência entre nós ainda é complicado. Né? Dentro da sociedade... existem ainda, né, arestas a serem aparadas. Mas porque podemos ter esperanças. Sim, porque a gente não tem ainda, né, a misericórdia, a gente não tem o amor que Jesus tinha por nós. Nós não temos ainda. Talvez, assim, o que possa não se aproximar, mas, assim, um pouco ainda distante, é o amor de mãe, né, por um filho. E que é incondicional. Então, esse amor incondicional é o que a gente busca. E vai ser dentro do momento de evolução de cada um. Então, primeiro, a conviver, né, com pessoas diferentes dentro, né, da casa espírita. Conviver com pessoas diferentes dentro de uma família, dentro de um casamento. Quem já nunca passou por uma situação dessa de irmãos, de serem tão diferentes? Nasceram, né, biologicamente do mesmo pai e da mesma mãe, né, possuem a mesma composição de DNA dentro daquela característica familiar, mas espíritos completamente diferentes, com valores culturais, morais diferentes. Como que se explica isso, se não for através da reencarnação? Com certeza. Né? E vamos respeitar as diferenças. E vamos respeitar a diferença. Por algum motivo, eu sempre brinco, eu falo... Gente, aproveitem esse momento. Por algum motivo, a gente está aqui hoje. E aí, o que você puder acertar de contas, né, zerar mesmo, para ir, né, o quanto você conseguir liberto pro desencarne, para uma outra existência, para onde Deus achar que você tem que reencarnar depois, vá. Mas acerte as diferenças aqui, perdoe. É difícil? É difícil. É muito difícil. Mas o que a gente conseguir, né, perdoar mesmo de coração, o que não significa voltar a conviver, o que não significa voltar a confiar, mas perdoar no sentido de que quando você lembrar daquela pessoa, você não queira mais desejar o mal. Quando você lembrar daquela situação, aquilo não te faça, mas não te traga aquela mágoa. Porque não perdoar, o que é, Débora? É a gente tomar o veneno e querer que o outro morra. Exatamente. Né? Então, que Jesus perdoou, né? Nós precisamos nos evangelizar, né, sim, Marina? Evangelizar. E é de pequeno que a gente começa, né? E evangelização infantil. Sim. Será que a Casa Espírita, como que a Casa Espírita pode nos auxiliar? A evangelização é uma coisa legal? Podemos levar nossas crianças? Podemos? Devemos, sim. Que nem eu falei, no Gabriel Delane, eles tratam como sendo evangelização de espíritos. É separado por faixa etária. Existe também a convivência dos pais. O mesmo tema que os pais estão discutindo, né, conversando naquela sala, as crianças também trabalham. E tem que explicar desde criança a questão da imortalidade da alma, a questão de respeitar o amiguinho, a questão que não existe diferença, como você falou, de classe, diferença de conhecimento, de estudo. É a base de tudo que a gente tem que passar para os nossos jovens é o respeito. E você acha assim que tem a gente como espírita, como os pais espíritas, vale a pena obrigar a criança a ir ou a gente deixa ela escolher? Eu acho que no primeiro momento, ainda com certeza eles vão obrigados. Os meus foram bastante tempo obrigados. Até eles entenderem que aquilo é pro bem. Porque se você, obviamente, perguntar pro cérebro deles, que ainda está em formação, o que eles preferem, né? Ficar em casa jogando videogame ou ir falar, né? E praticar a evangelização. Não vão querer. Isso é natural do ser humano. Né? Mas a gente obriga na escola, por que não pode obrigar aí na evangelização, exatamente, né? Exatamente. Então, eu respeito quem
pensa diferente, mas num primeiro momento, digamos que eu interferi muito, sim, no livre-arbítrio deles. Também. Interferi muito no livre-arbítrio das minhas filhas. Não tinha como falar, não, eu não quero. Não, você vai, né? Então, para você até poder jogar videogame depois, jogar bola, alguma coisa, você precisa, né, também ter os compromissos. E por mais assim, a gente tem que ensinar eles terem os compromissos morais. Né? Principalmente isso, né? Porque a base moral também é tudo. Como é que vai viver lá fora sem ter uma base moral também, né, Marina? O que a gente vê aí, infelizmente, né, teve uma repercussão grande, o caso do cachorro, né, aquele cachorro orelha. Toda a vida importa, gente. Claro. Toda a vida importa. Isso. Né? Então, assim, não sei como que foi, não, é um assunto que eu tive conhecimento, mas não me aprofundei em detalhes, porque é uma coisa que me faz muito mal. Eu também não... Mas, será que, né, se tivesse uma base moral diferente, se entendesse o que é o respeito ao próximo, o respeito a qualquer vida, aí no caso, fariam isso? Então, e você acha que, nesse caso, a casa espírita, ela auxilia a sociedade? Mostrando para ela, assim, essa parte moral? Como que a lei de causa e efeito. Porque, assim, quando a gente fala, muitas vezes, da reforma íntima, né? Da questão da moral, a gente esbarra na questão legal. Só que a gente sabe que, muitas vezes, nem tudo que é permitido, ainda que por lei, moralmente é aceitável. É isso o principal. E é isso que a gente tem que mostrar dentro da casa espírita. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Exatamente. E muitas vezes, né, trazendo um pouco para a questão do mundo do direito, você pode cometer um crime e, pela lei dos homens, você ser absolvido. Você não pagar por aquele crime que você cometeu. Só que moralmente... Então, essa que é a questão, né? Não se tem justificativa, exatamente. Você ter isso incutido dentro de você, de que, moralmente falando, não tá legal. Por mais que todo mundo tá fazendo, por que eu também não posso fazer? Mas e se todo mundo tá? E se todo mundo tá fazendo coisa errada, eu vou fazer também? Exatamente. Eu preciso ter esse pros jovens, é isso que pega muitas vezes. Né? Eu escuto muito dos meus filhos, do mais velho, principalmente, que tá com 16, que eu pego muito na questão da bebida, porque a bebida, gente, é uma droga liberada. É uma droga, ela tem o mesmo efeito da cocaína no cérebro, não tem diferença. Cigarro é uma droga liberada. São coisas que a gente precisa falar para os nossos filhos, para os nossos jovens. E o meu filho trouxe para mim isso. Mas, mãe, os meus amigos, muitas vezes, não os amigos próximos, né? Outros amigos, eles trazem... O pai e a mãe sabem que eles bebem. Eu falei, então, isso é um problema deles com a família dele. Aqui, não. Então, enquanto eu puder ter controle sobre você, não quero. Não te faz bem, não vai trazer nada para você. E é isso, é essa fala sua. Ah, mas fulano faz, por que eu não posso fazer? Né? Sim. E você acha que o atendimento fraterno ajuda nisso? Ajuda. Só que assim, o que eu vejo um pouco também, muita gente, e isso se deve até à própria evolução da internet, da tecnologia, é como você falou um pouco atrás. As pessoas querem também, seja no atendimento fraterno, ou em qualquer outra igreja, que exista uma fórmula mágica. Então, né? Então. Mas a gente sabe que não existe. Então, o atendimento fraterno, ele vai fazer o quê? Ele vai acolher, ele vai ouvir, ele vai direcionar, vai fazer um tratamento espiritual, que com certeza vai melhorar a pessoa. Só que, se a pessoa, Débora, se ela não mudar, não vai resolver. Então, no caso, o espiritismo, assim, a gente não salva ninguém, né, Marina? Não tem a gente como. não salva ninguém. A gente só se salva. Então, a gente só anda junto com a pessoa, né? Ajuda a pessoa a seguir o caminho. O que Jesus falava? Lembra aquela passagem do cego? Eu sempre gosto de falar dessa passagem. Quando o cego chegou perto dele lá. Ele sabia o que o cego queria. Sim. Mas o que ele falou? O que ele pergunta? O que queres que eu faça? Então. Olha o livre-arbítrio sendo respeitado pelo homem em pessoa ali. Então. O que queres que eu faça? Então é isso. Por mais que ele veio e mostrou todo o caminho, por mais que a gente oriente e fale, depende de cada um de nós. E é aquela
passagem no filme do Divaldo, ele com a Joana, que eu acho linda, que ele tá sentado na cama, no final do filme, ele vira e fala assim, ela vira e fala pra ele, você vai ver que tudo que foi posto na tua vida foram as provas, foram pra ver como que nada daquilo existiu. Porque no final é você com você mesmo. Exato. Eu acho lindo. É lindo isso. demais. Acho lindo. É você com você mesmo. Porque a gente fica muito preso no assistencialismo. Não, Sim. Marina, é muito preso. A gente acha que... E preso assim. Hoje eu não tô bem porque o fulano não me deu bom dia. Gente, pelo amor de Deus. Olha o poder que o outro vai ter sobre você. Não, você não tá bem porque alguma coisa em você tá errada, né? Porque o fulano não te deu bom dia. Né? Então, e aí a gente fica, né, nessa questão, né, de que que a gente sabe que tem esse lema dentro do espiritismo, né, fora da caridade não há salvação. E a gente acha que parece que você vai bater cartão, né? Sim. Você vai lá, não, porque eu vou cortar cenoura lá na sopa, porque eu vou ajudar a montar a cesta básica, e tá tudo certo, já fiz a minha função e acabou. E não é só isso, né? E tem que ter essa Não é só coisa, isso. Né? Esse é o mais fácil de fazer. Tem aquela outra passagem de Jesus que a viúva vai e doa tudo que tem, enquanto que os sacerdotes lá faziam várias doações, e ele vira e fala para os discípulos que ela é a que doou mais que qualquer um. Gente, o coração de cada um de nós, a gente não consegue esconder. Adianta você picar 1 quilo de cenoura para sopa e amaldiçoar alguém, ou desejar o mal de alguém? Eu acho incrível. Tem o Jorge Alahá, ele faz as palestras dele, ele fala assim, né, dá esse exemplo, né? Que a pessoa vai lá cortar cenoura lá e ela começa lá cortando cenoura, já coloca o aventalzinho dela já brava, né? E começa a cortar cenoura, começa a olhar dos lados e fala assim, fulana, hein? Não veio hoje. Por que será? Hoje não veio, o que aconteceu, será? Ela só tá ali de corpo. Era melhor você ter um robô que picasse cenoura, que ia fazer o mesmo efeito. Então, não sei. Ai, meu Deus. Vai ter. Foi legal, pelo menos teve ajuda ali, né? Física, material, ok. Só que pra ela não significou nada. Então, que efeito que teve? Exatamente. Que efeito que teve? A gente precisa buscar essa autotransformação, né? É a gente, como você citou a Joana agora com o Divaldo. Sim. É nós conosco mesmo. Não tem. O desafio é esse. É a nossa autotransformação. E quando a gente aprende a lição não volta mais. Isso é um ponto, né? A gente fica reclamando, porque às vezes fica sempre voltando a mesma coisa, fica acontecendo sempre as mesmas coisas. Mas é porque você não aprendeu. A gente não aprendeu, né? Falo você, claro, no sentido... É porque a gente não aprendeu. Depois que a gente aprende aquela lição, vão vir outras. Com certeza virão outras. Né? Porque a gente está em constante crescimento. Sim, precisa, né? Precisa, mas aquela lição em específico, ela não volta mais. Ai, que bênção, Marina. Bem, muito Marina, maravilhoso. Assim, maravilhoso, assim, nem viu o tempo passar. Gente, a voz do além. Nossa voz do além está aqui falando agora. A voz do além, faça a sua pergunta. Marina, você trabalha na parte de atendimento fraterno. Sim. Por que as pessoas sempre vão fazer tratamento? Acaba um tratamento, passa uma semana, volta de novo. Manda um recado para essas pessoas, pelo amor de Deus. A voz da lei tá revoltada. E bate toda vez. Acabou um, começa outro. Então, realmente, como a gente falou um pouco aqui, a casa espírita, muitas vezes, ela serve como pronto-socorro. E o atendimento fraterno, além de tudo que a gente, né, fala, lá no Delane, por exemplo, a gente fala do curso, a gente ensina a fazer o evangelho no lar, a gente até doa um evangelho para a primeira vez que a pessoa está indo lá, e passa o tratamento todo ali, e pede para retornar. E a gente vê ali, claro, com a ajuda da espiritualidade, se aquela pessoa precisa ou não ainda continuar. E muitas vezes é isso mesmo que ele falou. É como se a pessoa precisasse ainda daquilo. Eu vejo sobre 2 fatores. Eu acho que num primeiro momento é bom, porque ela vai se sentir mais segura, mais amparada, de continuar a fazer aquele tratamento.
E num segundo momento também, se isso perpetuar muito tempo, a gente não pode permitir que sirva também de muleta. Só que a gente não tem, né, como falar, olha, você não pode vir mais. É melhor vir do que não vir também. É melhor vir do que não vir, mas... Durante a conversa, a gente pode muitas vezes pontuar algumas situações e falar, nossa, mas você acha que você não melhorou nada? Você acha que você tem que continuar? Você não quer ficar um tempo sem fazer? E com jeitinho, pra ver, né? Com jeitinho. Pra ver como você fica. E aí, se você tiver alguma recaída, alguma, né, ou uma outra situação, você venha. Pra pessoa ter essa consciência. Porque é tudo isso que a gente falou até agora. Se a pessoa não tiver a consciência da reforma íntima, da reforma que ela tem que fazer, não vai resolver. É igual a gente ficar indo no pronto-socorro toda hora. Você vai lá no pronto-socorro, vamos supor um exemplo, diabetes descompensada. Você sabe que você é diabético e não pode comer, né? O doce não faz o controle certo. Se eu continuar fazendo isso, eu vou viver no pronto-socorro. Se eu tomar o remédio direitinho, fazer o que o médico recomenda, a chance de eu voltar e ir para o pronto-socorro é isso. E o atendimento fraterno, mal comparando, é como se fosse esse pronto-socorro. O dia a dia, a gente é a construção diária, gente. E outra coisa, pegando o gancho também de Única, a gente já ouviu também de irmãozinhos desencarnados que eles viram e falam pro médium, tudo bem, eu vou sair, eu vou seguir agora ali, tá? Eu vou me desvincular dela. Mas ela vai virar a esquina ali, ela vai me chamar de novo. Direto. E aí me chama. Gente, é direto na reunião mediúnica isso aqui, viu? Não é só lá no Delane, não, que também. Que também. O próprio obsediado vai chamar o obsessor de novo. E aí, como é que faz, né? Então, tire... vai Fica sem relacionamento abusivo. Exatamente. Então, assim, é complicado, mas é a percepção de cada um, né? É o momento de cada um. A gente fala até num tom mais de brincadeira, porque não é um assunto leve, né? De falar, mas com uma forma muito respeitosa, mas a gente precisa realmente. E é assim, o que eu tenho que passar, o que a Débora vai ter que... Ninguém consegue passar pela gente. Exatamente. Né? É o despertar de cada um que uma hora chega. Com certeza. Viu, gente? A voz do além é o nosso diretor, tá? Só pra uma constar. Pergunta muito, muito boa, por sinal. Só pra constar o diretor. Marina, suas considerações finais, minha querida. Eu acho que a gente, né, como trabalhador, como ser humano, a gente tem que realmente, né, buscar o equilíbrio, buscar, acima de tudo, primeiro, né, acertar as nossas diferenças em casa para a gente poder buscar uma sociedade mais justa, mais fraterna, como, né, eu quero o tema aqui de hoje. E como você falou, né, trabalho tem muito, né, em qualquer casa espírita. Então, se você estiver se sentindo o coração de conhecer um pouquinho mais, procure, né, a casa espírita mais próxima, veja as formas como você pode se tornar trabalhador. E quando você trabalha, como você falou, com o coração realmente limpo, no sentido de querer ajudar, de fazer essa caridade, gente, é a gente que ganha muito mais do que a gente doa. Esse, acho que é a consideração final que eu posso falar. Ai, que bom. É muito mais gratificante você servir do que você ser servido. Muito bom, Marina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, agora, para a gente encerrar esse nosso papo de hoje, eu convido a todos a fechar os seus olhos para que nós possamos agradecer. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste nesse momento de confraternização e troca de ideias. Agradecemos a espiritualidade que nos inspirou aqui a todos para que pudéssemos refletir sobre todos esses conhecimentos que nós colocamos aqui à baila hoje. Que nós possamos, Senhor, pensar bem, refletir bem e fazer com que esse conhecimento seja arraigado dentro de nós e possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, se você gostou deste vídeo,
compartilhe, dá um joinha pra gente aí, nos siga no canal se você ainda não nos segue, tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixe o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta também, que eu tenho certeza que a Marina vai adorar responder depois num próximo momento. Então, não importa o momento que você assista esse vídeo, tá bom, meus queridos? Para mim foi um prazer, obrigada pela audiência de vocês e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.